ano de 1973, quando o Japão se debatia entre convulsões de uma crise energética sem precedentes e os espasmos de uma transformação social que abalava os alicerces de uma nação milenar. Algo extraordinário estava prestes a acontecer nas terras remotas de Yuzawadai, na província de Akita. Era como se o próprio céu, contemplando a humanidade em sua crescente rebeldia e esquecimento do sagrado, decidisse enviar um último apelo através da mais improvável das mensageiras. Uma mulher marcada pelo sofrimento, nascida em berço budista, convertida pela graça e agora religiosa em um pequeno convento perdido no norte do arquipélago japonês. Agnes Katsuta Sagawa. Este era o nome da escolhida, mas que escolha estranha fez a providência? Uma mulher que nascera prematura, como se a própria vida hesitasse em recebê-la. Uma alma que conhecera desde a infância os mistérios insondáveis da dor física, carregando em seu corpo frágil as cicatrizes de erros médicos que a deixaram imobilizada por mais de uma década. Aos 19 anos, uma simples operação de apendicite transformou-se em um calvário quando mãos incompetentes a condenaram à paralisia e ao sofrimento crônico. Era como se Deus, em sua sabedoria infinita, estivesse preparando um vaso de eleição, através do fogo purificador da tribulação. Mas eis que surge o primeiro milagre, não o espetacular, não o que faz multidões se prostrarem, mas aquele silencioso e íntimo que transforma corações. Uma enfermeira cristã, movida por compaixão inexplicável, oferece à jovem Agnes água de Lourdes. Água simples, diriam os céticos, água bendita, sussurrarem os fiéis. O fato é que a saúde de Agnes começou a melhorar de forma inexplicável e com ela despertou uma sede espiritual que a conduziria das trevas do paganismo à luz do evangelho. A conversão não foi súbita, raramente o é para almas profundas, mas gradual, como o amanhecer que dissipa lentamente as sombras da noite. Aos 42 anos, quando muitos já consideram encerradas as grandes aventuras da vida, Agnes ingressou no Instituto das Servas do Sagrado Coração de Jesus, na Sagrada Eucaristia. Ironia cruel, justamente quando decidira dedicar sua vida a ouvir a voz de Deus, Agnes estava completamente surda, como se o Altíssimo quisesse testar até onde chegava sua fé. Ou talvez preparar um prodígio ainda maior, fazer com que aquela que não podia ouvir as vozes humanas se tornasse a primeira a escutar a voz celestial. O dia 12 de junho de 1973 marcaria o início de eventos que desafiariam toda a lógica humana. Agnes estava em oração na capela quando viu raios misteriosos e brilhantes emanarem do tabernáculo. Não eram raios de luz comum, eram como línguas de fogo que falavam uma língua que transcendia os sentidos, uma linguagem que a alma compreende mesmo quando os ouvidos estão selados. Por 3 dias consecutivos o fenômeno se repetiu, como se o próprio Cristo Eucarístico quisesse preparar sua serva para o que estava por vir. Em 28 de junho, uma ferida em forma de cruz apareceu na palma da mão esquerda de Agnes. Sangrava abundantemente, causando-lhe dores atrozes, mas ela recebeu como um presente inestimável os estigmas da paixão impressos em sua carne mortal. Era o sinal de que havia sido escolhida para participar dos sofrimentos redentores de Cristo, para ser vítima expiatória pelos pecados de uma humanidade cada vez mais rebelde. Mas o prodígio supremo estava reservado para o dia 6 de julho. Agnes orava diante de uma estátua de madeira da Virgem Maria, esculpida em madeira de árvore katsura, e com 3 pés de altura quando o impossível aconteceu. A estátua falou. Não com voz humana, mas com a voz de beleza indescritível que penetrava diretamente no coração. E o milagre dentro do milagre. Agnes, completamente surda, ouviu cada palavra com clareza cristalina. Minha filha, minha noviça, disse a voz celestial, você me obedeceu bem ao abandonar tudo para me seguir. A enfermidade de seus ouvidos é dolorosa? Sua surdez será curada, tenha certeza. A ferida de sua mão lhe causa sofrimento? Reze em reparação pelos pecados dos homens. Era a primeira de 3 mensagens que marcariam para sempre a história das aparições marianas. A Virgem não via apenas consolar, mas advertir, não apenas curar, mas chamar à penitência. Suas palavras ecoavam com a urgência de uma mãe que vê seus filhos caminhando para o abismo. Muitos homens neste mundo afligem o Senhor. Desejo almas que o consolem para abrandar a ira do Pai Celestial. A segunda mensagem, 3 de agosto, foi ainda mais solene. A Mãe de Deus revelou que o Pai Celestial preparava um grande castigo para a humanidade, mas que ela, junto com seu Filho, havia intervido muitas vezes para apaziguar a ira divina. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem abrandar a ira do Pai, suplicava a Virgem, pedindo almas reparadoras que se oferecessem como vítimas pelos pecadores. Mas foi a terceira mensagem, pronunciada em 13 de outubro, data não casual,
mas era o aniversário da última aparição de Fátima, que causaria arrepios em todos os que a ouvissem. Com voz carregada de tristeza maternal, Nossa Senhora advertiu: se os homens não se arrependerem e não se emendarem, o Pai infligirá um terrível castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, tal como jamais se viu antes. Fogo cairá do céu e exterminará grande parte da humanidade, os bons como os maus, não poupando nem sacerdotes nem fiéis. Mas as palavras mais perturbadoras ainda estavam por vir. A obra do demônio se infiltrará mesmo dentro da igreja, de tal modo que se verão cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos por seus confrades. As igrejas e altares serão saqueados. A igreja estará cheia daqueles que aceitam compromissos e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas a abandonarem o serviço do Senhor. Enquanto as mensagens ecoavam pelos corredores do pequeno convento, outro prodígio se manifestava. A estátua começou a chorar. Não lágrimas simbólicas ou imaginárias, mas lágrimas reais, humanas, que cientistas cristãos e não cristãos analisaram e confirmaram serem autênticas. De 4 de janeiro de 1975 a 15 de setembro de 1981, a imagem de madeira chorou exatamente 101 vezes, número que o anjo da guarda de Agnes explicou ter profundo significado. O primeiro, representava Eva, através de quem o pecado entrou no mundo. O 0 no meio simboliza Deus eterno, e o último representava Maria, através de quem veio a salvação. Centenas de pessoas testemunharam as lacrimações, inclusive o bispo, que chegou a provar as lágrimas e confirmou sua autenticidade. A televisão nacional japonesa transmitiu o fenômeno, levando a mensagem de Akita a milhões de lares em uma nação majoritariamente não cristã. Em 22 de outubro de 1984, após 8 anos de rigorosa investigação, o bispo Ito reconheceu oficialmente o caráter sobrenatural de uma série de eventos misteriosos concernentes à estátua da Santa Mãe Maria e autorizou em toda a diocese a veneração da Santa Mãe de Akita. A igreja, sempre prudente em questões sobrenaturais, havia dado seu selo de aprovação. Mas qual virtude devemos extrair desta história extraordinária? Acima de tudo, a perseverança na fé em meio ao sofrimento. Agnes nos ensina que Deus não escolhe os fortes segundo os critérios humanos, mas aqueles que em sua fragilidade se tornam instrumentos dóceis em suas mãos. Sua surdez não foi obstáculo para ouvir a voz celestial, suas dores não impediram que se tornasse canal de graça. Sua origem pagã não a desqualificou para ser mensageira do Altíssimo. Em nossos dias, quando tantos se deixam abater pelas dificuldades da vida, quando a fé vacila diante das provações, quando o sofrimento parece sem sentido, a história de Nossa Senhora de Akita nos lembra que é justamente através da cruz que chegamos à ressurreição. As lágrimas da Virgem não são de desespero, mas de amor materno por filhos que se perdem. Suas advertências não são ameaças, mas apelos urgentes de uma mãe que deseja salvar seus filhos da perdição eterna. Que possamos, como Agnes, perseverar na fé, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós, oferecendo nossos sofrimentos em reparação pelos pecados do mundo e confiando sempre na misericórdia infinita de Deus, que nunca abandona aqueles que nele esperam.